a todo o povo. Deus nos abençoe. Outro dia eu estava assistindo um vídeo falando sobre violência, maldade. Aí comecei a pensar, por que existe uma contradição entre o bem e o mal? Veja isto. Quando aparece alguém fazendo bem, ajudando o próximo, dando de comer quem tem fome, levando os doentes a hospitais, cuidando dos mendigos, cuidando dos imigrantes, enfim, fazendo o bem, o que era para ser uma coisa natural. No entanto, não é. O que é mais natural no mundo é a maldade, a violência. Isso é que é natural. Para você ter noção que quando isso acontece, quando aparece alguém, isto é tão raro que chega a virar notícia, sai nos jornais, na televisão. Existe o comentário nas ruas que a pessoa é boa demais. Quando acontece uma coisa com essa pessoa, todo mundo diz, mas ele era tão bom, era um santo. Por que, no entanto, isso era para ser natural, era para ser raro, esse comportamento do mundo todo. Só para você ter noção do que eu estou falando, eu fiz uma pesquisa sobre isso, sobre qual é a quantidade de ateu que tem no mundo, a porcentagem. Por que pareça, mas no mundo tem só 2,3% de ateu. É muito pouco. Isso quer dizer que, se não é ateu, os 97,7% das pessoas acredita em algum Deus. Desses 97,7% de pessoas, quase 70%, eu não tenho noção e certeza disso, mas eu acho que é 70%, diz que acredita no Deus verdadeiro. É muita gente. É muita gente para acreditar. Mas se é muita gente para acreditar, por que todos não faz a vontade de Deus? Não faz o que Deus ensinou, mas faz a bondade do mundo. É tão provado isso é certo, que todo mundo é bom. Eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa que cuido dos meus afazeres do dia a dia, mas isso, até enquanto não aparece alguém mexendo com o meu direito, com o meu bem-estar, querendo tirar proveito de mim. Se isso acontecer, é claro que a bondade do mundo vai se revoltar e muitas vezes chega até matar o rival por causa disso. Quer dizer, isso é natural. Mas, no entanto, não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus bateram nele, crucificaram, açoitaram, fizeram que carregar uma cruz, e ele não abriu sequer uma boca para dizer nada. É isso que eu estou tentando explicar aos irmãos, aos amigos, a todas as pessoas do mundo. Que sinta o amor em si. Não se admire de quem é bom para Deus, mas seja igual a Ele. Como está escrito aqui em Mateus, capítulo 3, de 10 a 15. Como está escrito. O que é que diz Jesus? Aproximar dele, então, para dizer-lhe, não é assim não, desculpe.
Os discípulos aproximaram-se de Jesus, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em palavras? Respondeu Jesus: porque a vós é dada a compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A pergunta é: a eles quem? A todas as 97 pessoas. Ao que tem, lhes dará e terá em abundância. A quem tem, se dará e terá em abundância. Quer dizer, quem tem sabedoria de Deus, aumenta mais a sabedoria que Deus dá. Quer dizer, você tem mais vontade. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que não tem, o que tem. Isso quer dizer o quê? Que quando você não tem Deus, você fica em situações difíceis toda a vida. Porque se você não confia em Deus, como é que Deus vai aumentar a sua vida, os seus bens? Então, se você não acredita, é tirado até o que você tem. Eis porque lhe falo em palavra, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, nem compreendem. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olheis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Aqui tem uma observação, meu amigo. Ele está dizendo, o profeta Isaías disse: porque o coração deste povo endureceu. Então, Deus não endureceu o coração de ninguém. Você que endureceu o seu coração para que não veja nada. Quer dizer, você procura o seu jeito de ser e eu penso assim e vou continuar assim. É isso que está dizendo. Taparam os seus olhos e ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, e nem seu coração compreenda, para que não se convertam, e eu vos salvo. Isaías 6, versículo 9 em diante. Como você vê, meus irmãos, aqui, ou seja, esse negócio do mundo todo, dizer que acredita em Deus, tal, as igrejas cheias de pessoas falando de Deus, mas a essência que tem dentro do nosso coração é que vale. É na prática, do dia a dia, que funciona, não é você falar. Por isso que Jesus disse: endureceu o coração, cegaram os olhos, porque as pessoas, isso é uma profecia do dia de hoje. Como você observa, que não houve, de Jesus Cristo para cá, não houve profeta, não houve profecia, não houve nada. Mas é porque não era para ter? Não, é porque endureceram o coração e acharam que todo mundo se tornou-se sábio perante a Deus. E no entanto, Deus diz: seja humilde e manso de coração, pois estes herdarão o reino do céu. Amém, Senhor, amém.